Mais uma vez, quero dizer que eu agradeço o convite para pregar na 9 de julho, especialmente nesta data. Nasci hoje há 86 anos, em 1935. Então, eu estou chegando a uma certa idade. E é difícil crer que eu tenho 86 anos, mas tenho. Eu li um ditado outro dia, disse o seguinte: qual seria sua idade se não soubesse o ano em que nasceu? Qual seria a sua idade se não soubesse o ano em que você nasceu? Porque realmente mais importante que o número de anos que temos é a vida que está dentro dos anos. E eu dou graças a Deus que ainda sou vivo, posso pregar, e isso é uma grande, grande alegria. Minha lição hoje é sobre o rei de Judá, o rei Ezequias. A Bíblia diz que ele começou a reinar com 25 anos. E quando ele tinha 39 anos, Deus mandou um recado a ele por meio de Isaías, dizendo ao rei que ele ia morrer, que ele deveria colocar tudo em ordem, porque ele ia morrer ainda jovem. Aquela informação foi muito triste. Não foi uma informação de forma alguma que Ezequias queria receber. Nós temos a história de Ezequias e esse incidente, essa incidência, várias vezes na Bíblia, mas em Isaías 38, versículos de 1 a 4, temos uma versão da história. A Bíblia diz: naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. O rei Ezequias realmente foi jovem. Começou a ser rei com 25 anos. Com 39 anos, Deus diz:
você vai morrer. Você tem que colocar tudo em ordem, porque você não vai recuperar dessa doença. A Bíblia diz que Ezequias virou sua face, sua cabeça para a parede, que ele chorou amargamente. Ele pediu mais vida, ele não queria morrer com 39 anos. E Deus ouviu a oração do Ezequias e mandou recado dizendo: eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. E o meu assunto hoje, o meu tópico que eu gostaria de falar é: e se eu tivesse mais 15 anos para viver? Eu gostaria que você fizesse a mesma pergunta sobre a sua vida. Se eu tivesse mais 15 anos para viver? Nós entendemos que ninguém tem a promessa do amanhã. Mas Ezequias tinha a promessa de mais 15 anos. O que é que você faria se tivesse mais 15 anos de vida garantidos? É isso que eu gostaria de falar um pouco hoje. Se Deus me desse mais 15 anos de vida, há tantas coisas que eu gostaria de fazer para glorificar a Deus. Eu gostaria de ensinar e batizar mais pessoas. Eu gostaria de ser mais como Abramo. Quando eu penso num homem totalmente dedicado a ganhar almas, eu me lembro do Abramo Lucarelli. As coisas que ele fez, os sacrifícios que ele fez, os sacrifícios da família dele, que o Abramo fez para ganhar almas. Ele trabalhou sem descansar. Ele foi incansável nesse desejo. Eu gostaria de ser mais como ele. Se eu tivesse mais 15 anos, eu gostaria de produzir mais literatura em português e em espanhol. Eu fiquei sabendo outro dia de uma congregação que começou recentemente no Congo. E essa igreja começou como resultado do estudo do curso por correspondência, o que a Bíblia diz. E eu me lembro quando nosso time, nossa equipe, escreveu aquele curso por correspondência, e creio que Jane Bruno Carvalho também deveria se lembrar da época quando eu e Ted, e João Penise, Davi Miki e outros irmãos, Walter Kreidel e Dom Vincent, estávamos escrevendo aquele curso. Aquele curso nós escrevemos em inglês para o Brasil. E um intérprete, um tradutor, tradutou o livro, o curso por correspondência, para o português, que depois foi traduzido para francês, para espanhol e para várias outras línguas, eu não sei quantos. Mas imagine uma literatura escrita em Santo Amaro
que ajudou a começar uma igreja no Congo, na África. Eu dou graças a Deus por ter tido parte daquele trabalho. Se eu tivesse mais 15 anos de vida, eu gostaria de ensinar mais vezes nos programas de Ser Cristo e Ebenezer do Brasil. O Brasil é tão abençoado por essas escolas que estão ensinando nossos jovens, e não apenas jovens, mas que estão ensinando o nosso povo a Bíblia e como interpretar as passagens da Bíblia. Eu gostaria de ensinar mais vezes, mais e mais vezes, nesses programas, se eu tivesse mais 15 anos. Se tivesse mais 15 anos, eu gostaria de dominar a língua grega. Esse é um desejo que eu tenho. Eu vou fazer tudo possível esse ano para melhorar o meu conhecimento da língua grega. Eu gostaria de passar mais tempo com meus netos e bisnetos. Eu gostaria de ajudar mais os orfanatos no Brasil, que estão fazendo um grande trabalho. Se eu tivesse mais 15 anos, eu gostaria de animar mais os irmãos e irmãs que são fracos na fé. Eu gostaria de fortalecer os lares que estão à beira de se desfazer. Eu queria viver uma vida mais pura do que nunca se eu tivesse mais 15 anos. Eu queria pregar e ensinar mais vezes na 9 de julho e em outras congregações se eu tivesse mais 15 anos. Mas a pergunta é, se eu tivesse mais 15 anos, faria essas coisas que eu gostaria de fazer? Se você tivesse mais 15 anos para fazer as coisas que você pode imaginar, faria realmente aquelas coisas? Uma coisa triste sobre o rei Ezequias aparece em 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 24 e 25. É essa mesma história que eu acabei de contar para vocês sobre o rei Ezequias, mas quero que você escute o que a Bíblia diz. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Agora veja, mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu com que foi tratado. Deixe-me ler outra vez versículo 25. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Veja bem, um homem com 39 anos, à beira da morte,
Deus disse: prepare a sua casa porque você vai morrer. Ele pede de maneira fervorosa a Deus para não morrer. Deus concede mais 15 anos de vida. Mas o comentário diz em 2 Crônicas: mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Meus irmãos, eu não tenho nenhum dia mais de vida garantido, e nem vocês. Nós não sabemos nada sobre o dia de nossa morte. Uma coisa está certa: nós estamos mais chegados à morte, mais perto da morte do que fomos ontem. Vamos morrer. Não sabemos quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 15 anos, pode ser daqui a 20 anos. Ninguém sabe. Mas a pergunta é: se você tivesse 15 anos, mais 15 anos dados pela graça de Deus, o que é que você faria com esses 15? Lógico, pensamos que, se eu tivesse a promessa de mais 15 anos, eu seria tão grato que eu dedicaria todos os meus dias ao trabalho do Senhor. Mas no caso de Ezequias, ele ganhou mais 15 anos garantidos. E o que é que aconteceu com ele? Ele se tornou orgulhoso. E a Bíblia diz que ele não correspondeu à bondade com que foi tratado. Eu tenho medo que, se eu tivesse mais 15 anos, eu não seria aquilo que eu deveria ser. Eu não teria a gratidão que deveria ter. A Bíblia diz: mas Ezequias não correspondeu à bondade com que foi tratado. Graças a Deus, se você ler um pouco mais em 2 Crônicas 32, você descobre que ele se arrependeu. Finalmente ele se arrependeu. E Deus, eu tenho certeza, perdoou Ezequias do seu pecado de orgulho. Mas, mesmo assim, depois da morte dele, o país onde ele reinou, a cidade onde ele morou, foi castigado por Deus. Talvez ter mais 15 anos não seja tão importante. Talvez o que seja realmente importante é de fazer o melhor possível para Deus com os anos que temos, com o dia que temos, com a hora que temos. Isso é importante. Provavelmente, se Deus nos desse mais 15 anos, nós viveríamos
mais ou menos do jeito que estamos vivendo hoje. Aqui nos Estados Unidos, nós já perdemos, no ano passado, 400 mil pessoas ao vírus que está acabando com tantas pessoas. E você pensaria que com tantas mortes, e aqui no nosso país, pessoa após pessoa, após pessoa, após pessoa, após pessoa, está morrendo por causa do vírus. Você pensaria que com uma praga assim, o país inteiro estaria de joelhos pedindo a Deus seu perdão e sua ajuda. Mas isto não está acontecendo nos Estados Unidos. E eu não sei sobre o Brasil. Talvez se eu tivesse mais 15 anos, eu seria até uma pessoa pior do que sou agora. Se você tivesse 15 anos, como é que você agiria? Nós temos um hino em nosso hinário americano e eu tentei traduzir 2 linhas daquele hinário. Esse hino que eu estou traduzindo é um hino que eu creio que originou na França. Depois a poesia foi traduzida para alemã e depois a música de alemães foi colocada. O Sacred Head é o nome em inglês. O Cabeça Sagrada. Está falando sobre Jesus e sobre a sua morte. E as últimas 2 linhas desse hino que eu tentei traduzir, e eu quero ver se vocês vão entender a minha tradução, porque é muito difícil traduzir poesia, mas a linha diz: Senhor, não me permita nunca, nunca viver mais que meu amor por ti. Senhor, não me permita nunca, nunca viver mais que meu amor por ti. Seria melhor morrer hoje com uma fé forte, uma vida dedicada a Deus, do que ganhar mais 15 anos e morrer infiel. Se eu tivesse mais 15 anos, o que é que eu faria? Espero que eu não seguisse o exemplo do rei Ezequias. Mais importante do que aquela pergunta é: o que é que eu estou fazendo com estes anos que Deus já está me dando? O que é que eu estou fazendo com 2021? A resposta a essa pergunta é mais importante do que a resposta à pergunta:
Se eu tivesse mais 15 anos, o que é que eu faria? Espero que esta lição tenha ajudado. E eu espero que cada pessoa se dedique cada vez mais a Jesus e ao nosso Pai Deus. Nós queremos viver cada dia, cada hora, como se fosse a nossa última. Que Deus nos abençoe para que realmente fazemos o melhor possível com cada dia que Deus nos dá. Vamos orar. Nosso Pai, nós damos graças pela vida que o Senhor já nos deu e que está nos dando. Ajude-nos, Pai, a usar esses dias para a sua glória e para a sua honra. Em nome de Jesus, oramos. Amém.